A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga atua em Guaxupé há 2 anos e meio. Quem a trouxe para a cidade foi o pastor Vanderlei, que hoje é o coordenador da igreja. Os cultos acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados e participam aproximadamente 100 fiéis entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além dos cultos, a igreja desenvolve vários projetos. Um deles é a Escola Dominical, que acontece todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. A Escola Dominical tem como principal objetivo ensinar e estudar os mandamentos da Bíblia e todos os fiéis da igreja participam. Esse departamento de ensino existe desde 1890, mas só há alguns anos chegou ao Brasil e na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga existe desde que a igreja começou a atuar em Guaxupé. Também aos domingos acontece após a escola dominical o evangelismo, onde os fiéis saem pelas ruas distribuindo panfletos e levando a palavra de Deus aos mais necessitados. O panfleto entregue é um convite para a pessoa participar do culto. O principal objetivo do evangelismo é levar a sociedade até a casa do Senhor e lhe mostrar a salvação. Às terças-feiras, acontece na sede da igreja o Círculo de Oração Coluna de Fogo, destinado às senhoras que fazem parte da igreja. No Círculo de Oração, que acontece das 19 às 20 horas, as 25 senhoras que participam do grupo ensaiam louvores e fazem apresentações nos cultos que acontecem à noite. Também na terça-feira, no mesmo horário, os esposos das senhoras participam do grupo chamado Varões, que são dos homens da igreja. O objetivo do grupo dos varões é o mesmo da Coluna de Fogo: ensinar louvores e apresentar nos cultos da noite. Desse grupo, participam 15 homens. As crianças também não ficam de fora. Elas participam no mesmo dia e no mesmo horário do grupo Sementinha de Cristo, com o mesmo objetivo. Elas ensaiam louvores e cantos e apresentam o culto, mas desse grupo participam crianças até 11 anos de idade. Já os adolescentes fazem parte do grupo de jovens guerreiros de Cristo, onde participam homens e mulheres solteiros com até 20 anos de idade. Os ensaios desse grupo começam aos domingos das 10h30 da manhã até o meio-dia. Assim como todos os grupos, eles ensaiam louvores e cantos de manhã e apresentam à noite no culto de domingo. No domingo à noite, acontece o tradicional culto da igreja, onde todos participam e os grupos fazem suas apresentações. O culto começa às 20 horas com o pastor Vanderlei, fazendo a abertura, e logo após, os grupos fazem as apresentações dos hinos e louvores gospel. Venha assistir comigo a mais um culto da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Meus amados, vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por mais esta noite, que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença, para estarmos falando a sua palavra. Meus amados, dando sequência naquele estudo que nós começamos, aprendendo com Cristo, eu convido os amados irmãos para abrir as vossas Bíblias, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós vamos estar falando, irmãos, nesta noite, sobre a importância da oração na vida do cristão. Nós observamos aqui, irmãos, que quando Jesus esteve nesta terra, o grande empenho dele foi ensinar para os seus discípulos a importância da oração. E nós devemos aprender com Jesus. Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele dedicou uma boa parte ou a maior parte do seu ministério à oração, a falar com Deus. E nos dias em que nós estamos vivendo, frequentando, nós vemos que esta geração
está cada vez mais longe da presença do Senhor, porque poucos gostam ou têm a prática, o hábito de estar orando, falando com Deus. Quantas das vezes você vê pessoas que se diz servir a Deus, mas não tem mais a prática da oração na sua vida? Ora, se Jesus nos ensinou aqui nesta parábola, a parábola do juiz iníquo, que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer, ele conta a história de uma pobre mulher, que ela começou a clamar para aquele juiz iníquo, para que ele fizesse justiça por ela. E de tanto ela insistir, aquele homem, ele fez justiça por ela e deu ouvido a ela. E no versículo de número 7 está escrito assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardios para com ele. Ou seja, meus amados irmãos, quando nós dobramos nossos joelhos para falar com o Senhor, nós podemos ter uma certeza e uma convicção que Deus nos ouve quando nós falamos com Ele. E Deus quer o seu povo vivendo em perfeita comunhão com Ele, diariamente. Mas como pastor, você buscando a Ele em oração, porque Jesus quer nos ensinar e nos levar à prática da oração. Quando Paulo fala aos Romanos, ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O cristão, ele deve dedicar-se a falar com Deus, a buscar a presença de Deus. Eu me lembro de uma frase de John Bunyan, aquele homem que escreveu o livro, que depois da Bíblia foi o livro mais vendido do mundo, O Peregrino. Ele diz assim, que jamais serás um cristão se não fores uma pessoa de oração. Você jamais será um cristão se você não for uma pessoa de oração. Deus quer que a sua igreja, Deus quer que o seu povo estejam sempre falando com Ele. Às vezes nós temos muitos problemas em nossas vidas. Nós às vezes falamos os problemas para todos, mas nós não temos o hábito de falar os nossos problemas para Deus. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 17, que nós devemos orar sem cessar, constantemente, para ter íntima comunhão com Deus. E nós observamos nos dias de hoje que muitas pessoas às vezes falam assim: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar Deus. Meus amados irmãos, como nós vamos falar isto? Como podemos usar essa desculpa para falar: eu não tenho tempo para orar? Observamos para a vida do profeta Daniel. A Bíblia diz que aquele homem, aquele estadista, ele orava 3 vezes ao dia. Ou seja, nós devemos separar um tempo para falar com o Senhor. Às vezes, nos dias de hoje, temos tempo para ficar no Facebook, temos tempo para navegar na internet, mas não temos tempos para falar com o Senhor. E você vê hoje uma geração, irmão, fracassada, uma geração longe da presença do Senhor. Um simples vento é o suficiente para a pessoa falar
que não vai mais para a igreja, que não quer mais servir a Deus, deixa eu te dizer uma verdade. Por que fazem isto? É porque está longe da oração, porque aquele que está próximo de Deus através da oração, ele não deixa ele por nada. Daniel orava 3 vezes ao dia, mas quando, irmão, nós nos dedicamos à oração, podemos ter uma plena certeza: Satanás vai se levantar para nos impedir de estar na presença de Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele tinha este hábito de falar com o Senhor. Lançaram então lá um decreto, tudo isto para impedir Daniel de estar falando com Deus. Olhe bem, e foi proibido qualquer homem invocar o seu Deus. Era já uma arma do inimigo para parar Daniel, para Daniel não estar diante da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que Daniel foi falar com Deus, foi buscar a presença do Senhor. E aqueles homens se levantaram e diz: rei, o Senhor fez um juramento, e este homem estava invocando o seu Deus. Então agora você pode dar um jeito de cumprir aquilo que você falou, ou seja, aquilo que você decretou. O rei se entristeceu, e ele então tem que cumprir aquilo que ele decretou. E Daniel é lançado na cova dos leões. Observe bem, olha o que a Bíblia diz, que Daniel foi lançado na cova dos leões por causa das suas orações. Mas a Bíblia nos mostra para nós, irmãos, que diante daquela situação, Deus o livrou da boca do leão. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está em oração pode ter a plena certeza, ainda que te lance numa cova dos leões, Deus estará contigo. Não pare de orar, igreja do Senhor. Não pare de clamar a Deus. E eu observei uma outra coisa, irmão. Sabe por que os leões não comeu a carne de Daniel? Porque os animais silvestres não gostam de carne assada. Ou seja, Daniel tinha sua carne queimada para a oração. Você tem que queimar sua carne com a oração, porque aí o diabo vai te respeitar. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel esteve falando com Deus, e quando aquele homem chegou lá, ele pensou: Daniel deve ter sido devorado. E quando ele chamou a Daniel, Daniel respondeu: eu estou aqui, eu estou vivo, porque o Senhor me guardou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te guarda você, meu irmão. Se você é um crente de oração, Deus te guarda. O inimigo, meus amados irmãos, ele ri da nossa sabedoria, ele zomba das nossas pregações, mas ele treme diante das nossas orações, porque quando nós falamos com Deus, Deus opera milagre. Deus opera milagre. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, um homem por nome de Ezequias. O profeta Isaías chegou até ele e disse: Ezequias, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que quando Ezequias, meus amados irmãos, ouviu aquela mensagem, Isaías então sai ao pátio. Ezequias vira-se para a parede, e a Bíblia diz que ele fala com o Senhor. Deus manda Isaías voltar lá. Isaías volta e diz: Ezequias, assim te diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu vou te dar mais 15 anos de vida. Ou seja, meus amados irmãos, a oração de um homem de Deus e de uma mulher de Deus
tem poder para mudar os projetos de Deus. Ele ia morrer, mas por causa da sua oração, Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Você adentrou aqui esta noite, passando por uma prova, por uma tribulação, mas se você orar esta noite, Deus haverá de mudar a situação da tua vida. É tempo da igreja despertar para a oração. Observe bem, nos dias em que estamos vivendo, olhe bem, irmãos, a situação. Eu aprendi no começo da minha fé cristã, que quando nós chegamos na igreja, nós devemos dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor. Aprendi que quando se chega na igreja, se dobra o joelho e só se levanta e senta quando o líder, o dirigente, o pastor da igreja fala amém para iniciar o culto. Mas nos dias de hoje, por onde nós temos passado pregando aí a palavra, quantas igrejas, quantas pessoas, às vezes até no nosso meio, chega na igreja, senta um do lado do outro e começa a bater papo e esquece de falar com o Senhor. Aí depois quer dizer, Deus não falou comigo, o culto foi frio, o culto foi gelado. Não é o culto que foi frio, não é o culto que foi gelado, é você que está frio, é você que está gelado, porque você não fala mais com Deus. Mas esta noite Jesus te chama para a oração. Ele convida você, povo de Deus, a viver na prática da oração. Não é somente orar quando vem a prova sobre a tua vida, não é somente orar quando vem a tribulação sobre a tua vida. Você tem que ter uma prática diária de falar com Deus. Diariamente. Jesus falou o dever de orar e nunca desfalecer. Você já desfaleceu da oração? Irmãos, todos os homens que a Bíblia nos mostra, homens e mulheres que marcaram a história, porque viviam em fervente oração. Falava com Deus e entendia que falar com Deus é indispensável para a nossa vida. Assim como você precisa tomar água para o teu organismo sobreviver, assim o crente precisa da oração para ele ter vida espiritual. E a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que nós orando, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Eu pergunto para você, você está cumprindo a vontade de Deus? Você está falando com o Senhor? Se dedique um tempo, irmão, para falar com o Senhor. Se desligue deste mundo por um período para falar com Deus. Quando você for falar com Deus, desligue o teu celular, desligue tudo deste mundo e tenha uma audiência particular com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a situação da tua família. Mas para isso você tem que viver na prática constante da oração. Porque quando nós oramos, irmãos, Deus nos protege do inimigo, do diabo, o adversário da nossa alma. Mas se você não ora, você é presa fácil para Satanás. Mas se você está na oração, se você busca a Deus constantemente, tenha certeza que Deus está te ouvindo. Você tem que ser perseverante. Eu não sei o que é que você precisa, mas eu só sei de uma coisa: você tem que perseverar
Está escrito: perseverai na oração. Ou seja, perseverança. Como conta-se um testemunho de uma certa irmã, que ela muitos anos esteve clamando, mas depois ela desistiu da oração. E à noite ela teve um sonho, e ela viu uma enorme fila, e de repente ela viu quando ela saiu da fila, e chegou a vez dela. Ou seja, ela perdeu a bênção, porque ela não perseverou na oração. Irmão, não saia da fila. Mas pastor, eu já estou orando há 10 anos, 15 anos. Persevera na oração, porque Deus vai responder o teu clamor. Nós devemos estar orando, obreiros do Senhor, irmãs do círculo de oração, jovens, aprenda nesta noite a viver na total dependência de Deus, falando com Ele sempre. Às vezes nós falamos com tanta gente no Facebook, às vezes nós falamos com tanta gente no celular, e às vezes nós não falamos 10 minutos por dia com Jesus. Quanto tempo você tem tirado para falar com Deus na sua casa? Quanto tempo você tem falado com o Senhor? Deus conta com você nas orações. Deus conta com você nas orações. A Bíblia diz que de tanto aquela mulher insistir, aquele juiz deu-lhe ouvido. Olha o que diz o versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós estamos vivendo dias tribulosos, irmãos, aonde as pessoas estão cada vez mais envolvidas com este mundo e cada vez mais longe da oração. Quanto mais envolvidas está com este mundo, estão cada vez mais longe da oração. Eu pergunto para você nesta noite: quantos querem mudança de vida? Dê um sinal com a sua mão. Deus quer mudar a tua vida. Lutero, irmão, o grande reformador cristão, ele diz assim: ou eu oro as 2 primeiras horas do dia, ou eu não vou conseguir vencer as lutas contra Satanás o dia todo. Jesus nos chamou para viver na prática da oração. A Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos para a oração. E chegando lá, aqueles homens começaram a dormir. Jesus falou assim: vocês não podem vigiar 1 hora sequer comigo. Será que nós tiramos pelo menos 1 hora por dia na oração, irmão? Será que nós tiramos pelo menos 1 hora por dia de oração, falando com Deus? Mas hoje nós vivemos no tempo, irmão, de uma moda. O crente 6 horas, né? 6 orem por mim, mas ele não ora nada. É só orem por mim. É claro, é dever nosso orar uns pelos outros, mas você deve falar com Deus para você ter um crescimento espiritual. Você deve falar com o Senhor para que Ele venha lapidar e transformar a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, os dias são trabalhosos, os dias são difíceis, mas quantos não querem mais? Não querem mais clamar ao Senhor, não querem mais dobrar os seus joelhos para falar com Deus. E você vê uma geração fracassada.
derrotada. Deus neste século quer levantar homens que estejam orando para que Ele venha salvar esta humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, você tem que saber o que é oração. Você tem que estar na dependência de Deus. Eu me lembro, meus amados irmãos, quando me converti, passado algum tempo já, eu sempre estive orando para que o Senhor viesse salvar a minha família. E foram anos orando, anos buscando a presença do Senhor, e pedindo: Deus, salva a minha casa, salva o meu pai, salva a minha mãe, salva minhas irmãs, salva os meus irmãos. 7 anos clamando a Deus, com perseverança, e o inimigo tentando destruir a minha família. Mas observe bem o que é a perseverança na oração. Foram 7 anos clamando, e Deus ouviu o clamor, e dentro de 1 mês, Deus salvou minha mãe, salvou meu pai, salvou minhas irmãs, salvou meu cunhado, que todos vocês conhecem a minha família. Mas pastor, eu quero ter uma família abençoada. Quanto tempo você tira orando por eles? Eu quero ter um casamento abençoado. Quanto tempo você ora? Eu quero ter uma família abençoada. Quanto tempo você ora? Irmãos, a luta foi contra Satanás. Ele dizia: eu vou destruir, eu vou acabar com a família. Mas eu falava: Deus, tem misericórdia da minha família. Hoje eu posso falar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Foram 7 anos orando, mas valeu a pena, porque Deus ouviu as minhas orações, como Deus ouve as tuas orações. O discípulo verdadeiro de Cristo não é aquele que anda atrás de movimentos, mas sim aquele que vive com o joelho no chão e a boca no pó. Aleluia. Com a boca no pó, dependendo do Senhor. Irmãos, aqueles que estão na oração são os que estão mais perto de receber a bênção do Senhor. A Bíblia nos mostra no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja fazia contínuas orações. Eles aprenderam: para nós vencermos a perseguição, para nós vencermos as lutas, nós temos que perseverar na oração. Quantas das vezes nós pregamos, irmãos? Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus operou milagre na vida de Josué e de tantos homens. E nós falamos: Deus vai operar milagre na tua vida. Irmãos, esses homens, Deus operou milagre na vida deles, porque eram homens que tinham intimidade com Deus. Homens que tinham intimidade com Deus. E aí hoje você vê muita gente falando: mas por que será que Deus não opera milagre na nossa vida como antes? Deus não opera milagre na vida de quem não ora, porque quem está sempre orando está experimentando o milagre de Deus todos os dias. Mas aqueles homens sabiam: ou nós oramos ou nós não vamos vencer a batalha. Ou nós vivemos na oração ou nós não vamos conseguir.
Mas nos dias de hoje, irmão, quantos não querem mais buscar a Deus em oração? Às vezes os líderes convocam: povo de Deus, vamos clamar, vamos orar. E cadê o povo na oração? Cadê o povo intercedendo? Cadê o povo buscando? Os dias que estamos vivendo são dias semelhantes ao do profeta Abacuque, aonde o povo esfriou na fé. Abacuque falou assim: eu não posso me conformar com a situação. O povo está corrompido, mas eu não posso conformar com a situação. Irmãos, às vezes, nos dias em que estamos vivendo, as pessoas, às vezes até alguns líderes, têm medo de falar, mas Deus conta com homens que falem a verdade, como o profeta Abacuque, e não se conforme com a situação. Deus conta com homens que ora e fala com Ele, dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Mas pastor, a maioria não ora. Não tem problema, Deus procura pelo menos um esta noite para viver em constante oração, para mudar a situação desta cidade. Glória a Deus. Deus está procurando você. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, e o versículo de número 30, busquei dentre eles um homem para tapar a brecha, mas eu não achei. Deus andou no meio da cidade de Jerusalém, procurando pelo menos um homem para tapar a brecha. Ele não encontrou. Deus procura, irmão, neste Brasil, neste mundo, nesta cidade, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que vivam na total dependência de Deus. Deus conta com você. É hora de sair da frieza espiritual, desligar das coisas deste mundo e viver na presença do Senhor, buscando Ele incessantemente em oração. Saia desta frieza e vem para a oração. O discípulo de Cristo que é verdadeiro, ele vive aos pés de Jesus. Aleluia, ele vive aos pés de Jesus. A partir desta noite eu creio que você vai chegar na igreja e vai dizer assim: eu quero mais de Deus, eu vou falar com Ele, eu não vou perder tempo, ficar sentado conversando. Minha irmã, meu irmão, você pode e até deve conversar com o irmão. É muito bom que se haja comunhão entre um e os outros irmãos, mas deixa isto para depois do culto. Você deve chegar na igreja e falar com o Senhor. Você deve ensinar o teu filho desde pequeno a viver na oração, buscando a Deus. Mas às vezes nos dias de hoje ensinamos os nossos filhos tantas coisas e não ensinamos nossos filhos a viver na oração, a viver na dependência de Deus. Eu me lembro, irmão, de uma notícia que saiu no Mensageiro da Paz, de um menino lá no Rio de Janeiro, no Realengo, quando aquele maluco entrou lá matando pessoas na escola. De repente ele mata um, mata outro. Ele chegou em uma sala e quando ele olhou para um menino da Assembleia de Deus, aquele menino estava falando com Deus. Aquele assassino desequilibrado olhou para ele e ele falou assim: fique tranquilo, gordinho, você não vai morrer. Irmãos, por causa da oração, Deus livrou aquele menino da morte. Eu pergunto para você, o que é que você tem ensinado para os teus filhos? Você tem ensinado ele a orar? Para fazer a diferença na escola? Não, ele é pequenininho ainda.
quando ele crescer mais, eu ensino ele. Ele nunca vai aprender. Ensina desde agora, dizendo: meu filho, minha filha, Deus quer falar contigo desde pequenininho. Ele vai saber a importância da oração. No momento de dificuldade, ele vai saber recorrer a quem? Ao Deus que eu tenho intimidade com ele. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus nos ensinou dizendo assim: tu, quando fores orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Pai que está no céu, e Ele vai te recompensar. Quantos que já não têm mais intimidade com Deus? Irmãos, é muito fácil você olhar na face de uma pessoa e falar assim: esse é de oração e esse não é de oração. O viver é diferente, o falar é diferente, o andar é diferente, o agir é diferente daquele que vive na oração. É diferente, irmão. É fácil perceber isto. Aí a luta vem. É muito fácil você saber quem está na oração e quem não está. O covarde fala: para que servir esse Jesus? Ele não preocupa com a gente, é porque você não ora. Mas aquele que está orando, ele sabe: eu posso estar passando dificuldade, mas eu creio no Deus que eu sirvo, porque eu tenho intimidade com Ele. Aleluia. Você está aqui esta noite, já é para você estar orando, agradecendo a Deus. Você pode estar, irmão, através da tua oração, adorando a Deus. Deus, obrigado por mais este dia de vida que o Senhor me deu. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Irmão, faça da tua vida uma vida de oração, que você vai começar a ver o agir de Deus, as coisas diferentes acontecer na tua vida. Estamos tornando os irmãos religiosos e estamos esquecendo o que Jesus nos ensinou. Vamos aprender com Cristo esta noite. Dizer: a partir de hoje, eu quero ser fervoroso nas orações. Eu quero viver na dependência de Deus. Eu quero tirar todos os dias um momento de intimidade com o Senhor. Deus quer ter intimidade contigo. Eu olho para a vida do profeta Ezequiel, quando Deus falou assim: Ezequiel, sai ao vale, que lá falarei contigo. Deus quer falar contigo. Deus falou: Ezequiel, vai até o vale, o lugar da intimidade, porque eu quero falar contigo. Irmãos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33, e o versículo de número 3, está escrito assim: clame a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Deus quer revelar coisa grande para a sua igreja, mas irmãos, para que isso aconteça, nós devemos estar na presença dEle, falando com Ele diariamente, para Ele se revelar e manifestar a glória dEle na tua vida. Deus conta com você na oração. Graças a Deus. Ou você ora, ou você sempre vai ser um cristão derrotado. Ou como eu disse no começo, ou jamais será um cristão. Porque como, irmão, será um cristão, um crente, um evangélico, se não tem a prática da oração? Orai sem cessar.
constantemente, diariamente. Os nossos problemas, irmãos, nós devemos aprender uma coisa: pôr o nosso joelho no chão, que quando nós pomos nosso joelho no chão, os nossos problemas serão resolvidos por Deus. Mas o problema nosso é que nós queremos resolver nossos problemas do nosso jeito e esquecemos de falar com Deus. Mas se você falar com Deus, Ele vai mudar a situação da tua vida. Se você viver na oração, Ele vai mudar a situação da tua casa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem como nós, que tinha falhas, mas a Bíblia diz que Elias orou e ficou sem chuva. Outra vez ele orou e Deus mandou a chuva. Você está entendendo a importância, o poder que há na oração de um crente? O poder que há na oração, irmão. Você está entendendo? Deus fez milagres extraordinários através da oração dos homens e mulheres de Deus. Quantos querem receber milagre de Deus? Então comece a orar, a falar com Ele. Eu convido você nesta noite a se colocar de pé, que eu vou estar orando por você. Irmãos, aprenda com Jesus. Jesus nos ensinou: eu quero que o meu povo esteja na minha presença, orando, falando comigo constantemente. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por esta noite na tua presença e na tua casa. Ó Deus Todo-Poderoso, eu ensinei, Senhor, a tua palavra para a tua igreja, que o teu povo venha aprender, Senhor, contigo e entender que a oração é indispensável na nossa vida. Deus Todo-Poderoso, desperta o teu povo para a oração, desperta o teu povo para a intimidade. Deus soberano, trabalha, Senhor, no coração de cada um. Deus, que quando o teu povo entrar na tua casa, não venha, Senhor, a prestar, Senhor, sacrifício de tolo, mas falar contigo, aproveitar o tempo na tua presença. Deus, em casa, que os filhos, Senhor, que as pessoas entrem no seu quarto e falem contigo constantemente, que os pais ensinem os seus filhos a viver na oração. Ó Deus, aqui esta noite, Deus, tem pessoas, Senhor, que entrou aqui com problema. Deus, tem pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, na internet, Deus, que está com um problema, mas nós cremos, Senhor, que a oração pode muito em seus efeitos, e nós intercedemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja transformação e mudança lá na casa da tua filha que está aflita. Opera o milagre, Senhor, lá na casa do teu servo, opera o milagre. Nós te pedimos, ó Deus, um despertamento sobre a vida do teu povo, para viver em constante oração, em nome de Jesus. Amém e amém.